O presidente do Benfica oficializou esta segunda-feira que Bruno Lage passaria de treinador interino a principal até ao final da época. Luís Filipe Vieira negou mesmo qualquer contacto a outros técnicos e afirmou que Bruno Lage foi sempre a primeira opção. O futuro dos encarnados está agora nas mãos do antigo treinador da equipa B, que promete reconquistar o público com bom futebol. Vamos então conhecer a primeira questão, que é sobre esta promessa do bom futebol, que é o Fábio Rochefort. O Benfica de Bruno Lage joga melhor que o Benfica de Rui Vitória? Não, para já, Fábio Rochefort, acho que não. Quer dizer, é difícil dizer isso, não é? O Benfica fez três jogos, ganhou 4-2 ao Rio Ave, num jogo excitante, mas que podia ter acabado de outra maneira. O Benfica esteve mal defensivamente, depois venceu bem o Santa Clara por 2-0 e agora venceu em Guimarães por 1-0, num jogo que não foi famoso, mas valeu por aquele gol. Portanto, para já, o importante, 3 vitórias, o Benfica dá sinais de retoma, joga mais apoiado, os jogadores estão mais ligados, mais próximos, a equipa parece mais sólida, mas ainda falta muito para se poder dizer que joga bom futebol. Eu chamo a atenção, o Rui Vitória foi despedido, mas depois depois foi reempossado, depois teve ali uma sequência de jogos também assim, a ganhar assim 1-0, com muita dificuldade, até com um 6-2 brilhante ao Braga de primeiro, e ele ia ganhando, mas não se podia dizer que o Benfica jogava bem, pelo contrário. Para já, ainda é muito cedo para exigir ou esperar grandes coisas de Bruno Lage. Para já ele está a limitar, está a fazer o essencial, que é, enquanto não consegue impor as suas ideias, proceder aos seus acertos, também não tem tido tempo para isso, não é? Por exemplo, jogou anteontem, vai já jogar amanhã, a verdade é que vai ganhando jogos e isso neste momento para o Benfica é essencial. Mas ainda é muito cedo para dizer que o Benfica joga melhor, que é um Benfica de Rui Lage, é um Benfica de Rui Vitória. A próxima questão é também sobre o perfil de Bruno Lage e é: Bruno Lage tem carisma para ser treinador do Benfica? É assim, isso não é o mais importante. O mais importante é se ele tem ou não qualidade, competência para ser. Agora, o que me parece, eu percebo essa pergunta, se tem carisma ou não. O Benfica, eu acho que neste momento precisava de um treinador que fizesse uma grande diferença, uma diferença brutal dia para a noite com o treinador anterior, com o Rui Vitória, que era um homem competente, mas era um homem que faltava carisma, não era um homem com chama, não era um homem que incendiasse o estádio, que arrastasse a massa associativa atrás dele. E eu acho que o Benfica precisava de um treinador desse género agora, competente, obviamente, essa é a primeira condição, mas que fosse também, que soubesse comunicar bem e que tivesse a capacidade de arrastar, de magnetizar, eletrizar os milhões de benfiquistas que estão à espera. Um treinador de género do Mourinho, do Klopp, com essa capacidade de comunicação, com esse carisma, capacidade de arrastar, de mobilizar, que por exemplo tem o Sérgio Conceição no Porto, que tem o próprio Pep Guardiola no sítio, que tem o Conte, treinadores mais eletrizantes. Julgo que o Bruno Lage, para já, não é desse género, está muito mais na linha do Rui Vitória, cordato, pacato, um homem educado, não fala aos berros, um discurso muito contido, o que não quer dizer que não seja um discurso inteligente, mas para já não vejo grande diferença e não se pode dizer para já que seja um homem com carisma. Pelo contrário, parece um homem para já bastante apagado, mas vamos lhe dar tempo. Ele há de aprender a comunicar, isso é muito importante num treinador de um clube grande, e há de aprender alguns truques que o andam a ajudar a projetar melhor a imagem. Seguimos agora para a questão do Jaime Chilala. Bruno Lage está preparado para aguentar a pressão dos desafios que o Benfica terá até ao final da época? É uma boa pergunta, mas não sabemos, não é? Não sabemos, mas vamos começar a perceber já depressa, porque eu acho o calendário do Benfica... Era isso que eu ia dizer. Acho que era no sentido do calendário do Benfica. Não, do calendário muito violento agora, não é? Tem uma série de jogos decisivos, vem agora os 2 jogos da Taça da Liga. São desafios interessantes, não é? Tem um jogo muito difícil, tem para já um jogo muito difícil com o Vitória de Guimarães no campeonato amanhã. Depois o próximo é muito difícil também, meia final com o Porto, Taça da Liga. Depois se o Benfica ganhar, uma final que será sempre muito difícil se for com o Sporting, com o Braga, que me perdoa, o Braga não há de ser assim tão difícil, com o Braga ou o Benfica é sempre uma desgraça. Mas depois tem 2 jogos seguidos, logo a abrir com o Sporting no mês de abril, no mês de fevereiro, aliás, mês de fevereiro. Um fora e outro em casa, um para o campeonato, outro para a taça. Portanto, vamos ver no final desta série de jogos... E nesta segunda volta o Benfica ainda vai ao Dragão e o jogo também fora em Braga. Joga em casa dos 6 primeiros classificados neste momento. Portanto, é um calendário difícil. Se ele está preparado ou não para aguentar a pressão, sinceramente não sei. Podia ser simpático e dizer, claro que está. Não sei se está. Ele era treinador da equipa B, as pessoas não se podem esquecer disso. E uma coisa é treinar uma equipa B, de um futebol potencialmente de formação, cuja principal função não é ganhar campeonatos, é preparar os jogadores para os colocar na equipa A. Portanto, a diferença de pressão é enorme. Se ele está preparado ou não, presumo que sim, porque senão o Benfica não tinha
corrido este risco, não é? E pedido ao treinador que os objetivos mantinham-se campeonato. Portanto, a estrutura do Benfica acha que ele tem essa capacidade. Se ele tem ou não sei, minha querida, mas cá estaremos para ver. Olha, no dia 6 ou 7 de fevereiro falamos sobre isso. Está prometido. Prometido. O Edson Elder pergunta, com 3 vitórias consecutivas e novo treinador, o Benfica deve ir ao mercado? Mas 3 vitórias consecutivas, calma, o Rui Vitória também conseguiu 5 ou 6, não é? Depois de ter sido reempossado, digamos assim. Se deve ir ao mercado, julgo que deve por uma razão muito simples, porque em termos, eu acho que o Benfica precisa urgentemente de um jogador que possa substituir o Feija, que é o único jogador aparentemente que não tem quem substitua. O Benfica vai precisar de ir ao mercado. Como é que é esta história dos avançados? Se um não conta Ferreira e o outro também não conta Castilho, quer dizer, estão lá, pesam ao fim do mês, mas não contam. E para este treinador também não contam. Portanto, o Benfica vai ficar reduzido ao Seferovic e ao Jonas, com os problemas físicos que o Jonas tem. O Benfica precisa de mais avançados. Tem que resolver pelo menos esta embrulhada. Tem que vender para depois comprar. E depois, muito sinceramente, também parece que precisa de reforçar. O Benfica precisa de um grande central. Quando eu digo um grande central, não estou a dizer que os 2 que lá estão são maus, mas precisa de um boss, de um central absoluto. Um central que permita ao Ruben Dias, que tem potencial, mas está muito longe de ser uma peça acabada, de evoluir ao lado de um grande central, de um grande xerife, que é o que falta ao Benfica. Sem esquecer que nas laterais também um retoquezinho ali não ficaria nada de mal. De modo que acho que o Benfica tem que ir ao mercado, mas tem um problema para resolver, não é? Comprou 10 jogadores, só praticamente um é que joga, tem que despachar, tem que vender, porque senão aquilo parece a Santa Casa de Misericórdia. É só pesar ao fim do mês sem jogar. E agora uma questão de José Pirulito. Às vezes os principais culpados dos maus jogos são os jogadores e nem sempre os treinadores. Sim, claro que sim. Não, mas isto foi direito ao assunto. O José Pirulito de Viana, Angola, claro que sim. Quer dizer, e a gente, isto a ver, fica-nos mal dizer, os jogadores fizeram a cama ao treinador, não se esforçaram, e depois veio outro e foi... Quer dizer, mas essa é a realidade. Quer dizer, de repente há mudanças absolutamente fantásticas, não é? O Mourinho experimentou teve essa experiência 2 vezes recentemente no Chelsea e pareciam mortos. Foi despedido. Por aí acima. E agora com o Manchester United, bem, nem falar, não é? Com o Mourinho, parecia uma equipa de zombies, esta fase final, nem se mexiam. Com este novo, com o Ole Gunnar Solskjaer, 6 jogos, 6 vitórias, correm como se não houvesse amanhã. De modo que... Eu não sei, a pergunta se calhar era dirigida a pensar nesta diferença do Benfica já de... Não sei, mas ontem saiu uma notícia que para já ainda não foi desmentida, que o Rui Vitória não se teria despedido dos jogadores. Ele esteve lá quase 4 anos, quer dizer, despediu-se do presidente, não se despediu... Estou a fazer fé no que li, do departamento médico nem dos jogadores. Achei estranho, mas se isso é verdade, está explicado a relação, parte das coisas que pareciam inexplicáveis nas atuações do Benfica dos últimos tempos, porque realmente os jogadores pareciam não acreditar já naquele líder. E se realmente foi assim, isso é o sinal evidente que a corrente tinha deixado de passar. E agora a última questão deste tema, de Luanda, Paulo Cauli. O mundo inteiro sabia que era nula a possibilidade de Mourinho rumar ao Benfica. Será que Vieira acreditou no regresso de Mourinho ou falava da boca para fora? Não sei se acreditou. Se calhar ele queria acreditar. Mas aqui a questão, a questão do início era a seguinte. O Mourinho, é evidente que o Mourinho o Mourinho começou a carreira no Benfica, é bom não esquecer isso. É evidente que era um sonho para o Benfica, para qualquer clube. Quem é que não gostava de ter o Mourinho? Então, o Benfica. Mas a verdade é que o Mourinho não tem qualquer intenção de voltar ao futebol português, e muito menos agora. O Mourinho é um treinador de topo. Precisa de uma liga de topo e de um clube de topo para se expressar. Precisa de uma linha de topo para continuar na primeira linha noticiosa internacional, onde o futebol português não está. Precisa de uma equipa de topo que lhe garanta meios para poder lutar pelas etapas finais da Liga dos Campeões. Com todo o respeito pela Liga Portuguesa, a Liga Portuguesa não preenche estas características. Com todo o respeito pelo Benfica, o Benfica não preenche estas características. Mourinho, treinador de topo, precisa de equipa de topo. Portanto, não é cá em Portugal que ele vai treinar. Mas também eu sabia isto, que ele jamais diria o que quer que fosse que melindrasse de alguma maneira o benfiquismo ou os benfiquistas, porque ele, evidente, tem carinho e começou ali. E, portanto, aquelas declarações de Mourinho têm que ser entendidas como foram elegantes, foram educadas, mas o Mourinho nunca lhe passou pela cabeça voltar agora, pelo menos agora, não digo que aos 60 anos ou aos 70, mas agora não, está fora de questão. André, antes de seguirmos para o próximo tema e de falarmos da mais recente conquista de Cristiano Ronaldo, vamos aos feitos de outro português.
Carlos Queiroz tem sido apontado como o futuro selecionador da Colômbia, mas este não será o primeiro nem o segundo projeto do treinador português numa seleção estrangeira, não é assim, André? É, sim, senhor, e isso tem a ver com a nossa pergunta. Com o nosso desafio da semana passada. Quantas seleções já tinha treinado o Carlos Queiroz? Pois bem, ele é o futuro treinador da Colômbia, vai suceder ao José Pekerman. Quantas seleções ele treinou? 4. Portugal, por 2 vezes, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Irão. Ele atualmente é o selecionador do Irão, acaba de se apurar para os oitavos de final da Taça da Ásia. Eu estive a fazer, tem 96 jogos como selecionador do Irão. Se chegar à final, mais 4 jogos, despede-se a fazer o 100º jogo, já agora, Carlos Queiroz, que seja um 100º premiado. E agora a pergunta desta da próxima semana tem a ver precisamente com os resultados do Final Four da Taça da Liga, das meias finais da Taça de Portugal e dos 4 primeiros classificados no campeonato. São sempre os mesmos, não é, Carolina? São sempre os mesmos 4. Portanto, a minha pergunta é: quantos jogos entre os 4 grandes, ou seja, Porto, Benfica, Sporting, Braga, vamos ter esta época? Quantos jogos? Façam as contas, façam lá as vossas contas, vão ao campeonato, façam as contas todas, vejam a chave da Taça da Liga, da Taça de Portugal, depois digam na próxima semana quantos jogos vai haver entre estas 4 equipas este ano. É um número recorde, nunca aconteceu. Portanto, conhecido o desafio desta semana, partilhe nas redes sociais a sua resposta com a hashtag Chuta na Rede e mostre-nos que é um verdadeiro expert do desporto rei. E agora chegou o momento de falar de Cristiano Ronaldo e as suas conquistas. É o último tema de hoje.